Programa livre para todas as idades. Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje é a parte 1 do nosso papo sobre Continuum, a série sobre o presente, o passado e o futuro. Você pode mandar seu comentário através do Twitter, @fala_série, no e-mail falasérie@dimensionerd.com, no Facebook, Fala Série, no site dimensionerd.com, no Fórum Universo e no telefone vermelho da Combo 11 9744 Combo. Muito bem, olha só, toda onda tem duas séries, né, nas quais nos guiamos, tirando os outros quadros. Na onda 1 foi How I Met Your Mother e Camelot, que é no passado. E agora com Arrested Development, a gente vai para uma série que fala de futuro, que é Continuum, né, a famosa série Me Chama de Continuum. Ai. Né? Você não tinha pensado nessa? Não, essa não. Mas olha só, gente, antes de falar de Continuum, eu vou dizer assim, principalmente, Continuum fez um bem danado para Rachel Nichols. Por quê? Porque, bom, vamos lá, a Rachel Nichols é uma moça que era modelo e aí também passou a atuar, ela tem uns traços delicados, né? Então parece um pouquinho bonequinho, né? Ela me lembra a Milena Toscano, aqui do Brasil. O que acontece? A Rachel Nichols é bonita e a Rachel Nichols tem seios fartos, tá? Vamos dizer assim. E a partir daí, ela passou a pegar papéis por causa disso. Ela fez Debi Lloyd 2, ela fez o Terror em MTV, ela era a babá gostosa, ela fez Alias, que ela era a super agente gostosa, junto com a Jennifer Garner. Jennifer Garner mora no meu coração. E tudo assim. O Star Trek, ela é a gostosa verde, que Isso. o pega. O G.I. Joe, ela é a Scarlet, que não tem função nenhuma no filme. Criminal Minds, ela meio que tapou um buraco. Ela ficou numa temporada, a sexta temporada, e depois já foi tirada. P2 é o clássico de como Hollywood via Rachel Nichols. Criminal Minds ainda, né, é um bom papel e tudo, né, uma série mais procedural. P2 é um filme em que ela fica no andar de garagem do prédio onde ela trabalha, sendo perseguida por um maníaco psicopata, e a ideia original dos produtores era que fosse um vestido solto, sem sutiã. Ou seja, ia ser ela correndo com os peitos pulando o filme todo. Básico. Ela falou que quando ela começou a fazer a leitura e viu que logo na primeira cena jogavam um balde de água nela e o vestido já era branco, aí ela virou, não, peraí, gente. Então ela trocou, tem sutiã, é um vestido que não tem tanta transparência, mas tem mais decote. Foi como ela pôde negociar. Ela não é uma Eva Green, né? Não, bem diferente. A Eva Green só aceita papel se ficar pelada. E atualmente está ficando especialista em filmes baseados em obras do Frank Miller. E aí surgiu Continuum. E Continuum foi bom para Rachel Nichols porque é um papel que, olha, ela aparece do pescoço pra cima, praticamente.
Assim, até por causa do traje dela, que vai até o topo do pescoço praticamente, né? Ali na base do crânio. Então fica bem coberta. Continuum é uma série canadense, é do canal Space, né? A gente esquece, mas o Canadá também produz séries próprias, né? A gente pensa muito nos Estados Unidos, usando o Canadá como locação, mas justamente por usar muita gente de lá, parece que o pessoal de lá tem know-how para poder produzir suas próprias coisas, né? Sim. Ah, não, é do canal Showcase, eu tô lendo aqui. O Canadá tem um estilo de série um pouco diferente. Eu acho que é o meio termo entre o americano e o britânico. São séries curtas, mas elas têm um desenrolar mais ativo, né? Não é tão contemplativo que nem muitas séries britânicas. Também, mas eu também penso em questão técnica, questão de fotografia. A canadense, ela é mais... A fotografia dela é mais realista, é mais crua do que a americana, só que menos do que a britânica. E em questão de elenco, série britânica, nem todo mundo é bonito. E nem todo mundo sabe atuar, né? É, também. Série canadense fica aquele meio termo. Tem alguns que sabem, tem alguns que não sabem, tem alguns que são bonitos, alguns que não são, mas não é aquele nível de superprodução, altamente comercial. E eles partem para ideias diferentes. E Continuum é uma ideia diferente, né? Continuum é um procedural, por exemplo. Continuum foi criada pelo Simon Barry, que, pra falar a verdade, é o primeiro grande trabalho da vida do cara, então parabéns pra ele. A série passa no Showcase. E como que você definiria Continuum? Eu defino Continuum como uma série intrigante, por causa que tem lá o esquema lá de ela veio do futuro passado, mas a gente não sabe muito bem se aquele futuro vai ou não acontecer e se ela eventualmente vai conseguir voltar para ele, né? Ela tem lá todo o lance lá do desenvolvimento tecnológico acelerado, que ela é provocado pela vinda dela do futuro, talvez sim, talvez não, mas é uma série que eu curto muito. Aliás, é uma das poucas séries que eu assisto junto com a minha esposa, por exemplo, que ela também gosta muito dessa. Sim, Contínuo, ataque de orelha. Ah, ela já pegou, ó. Falou que ela curte, ela já tá falando de Contínuo, né? Exatamente. Basicamente a gente só tá acompanhando 4 séries e essa é uma delas. Então, do que se trata Contínuo? Então, Contínuo se trata justamente da história da Kira Cameron, que é a personagem aí da Rachel Nichols, que ela é uma protetora. No futuro em que ela que se passa, a série em que ela vive, o ano de 2077, não existe mais, pelo menos ali na região onde ela mora, dos Estados Unidos, a polícia. Quer dizer, a polícia foi substituída com o tempo pelos protetores, que são uma espécie de empresa de segurança pública, né? Eles são a polícia daquele local. Não sei se é espalhado no mundo inteiro, se esse conceito se espalha pelos Estados Unidos inteiro, ou se é só... Só uma coisa, não é Estados Unidos, é Vancouver. Tem essa, eu esqueço que é Canadá às vezes. É Vancouver. Mas é naquela região da América do Norte, né? Não sei se pega todo o Canadá, isso não é relevante. Não fala em país, você notou? E na verdade, a gente conclui que é Vancouver porque a série é feita em Vancouver, mas fala a polícia da cidade. Não, mas eles falam que é a polícia de Vancouver. É a força, mas assim, não fala, por exemplo, a FBI, fala a Agência de Segurança Nacional. Mas uma vez foi mencionado a FBI como contato para poder investigar alguma coisa maior que acima da polícia. Só por uma questão de identificação, mas no dia a dia eles evitam um pouco. Eu já percebi que eles evitam ficar usando muito nome. O procedural mesmo, uma série policial que fica gritando o tempo todo a cidade de Nova York. Law and Order Special Victims Unit, que te grita o tempo todo que é Nova York, né? Até por causa que Vancouver, a menos que a pessoa seja um fanático de séries e reconheça o prédio não sei o que de Smallville, se bem que acho que era Toronto Smallville, quando era Metrópolis. Não, era Vancouver. Eventualmente alguém vai reconhecer Alex Corp ali, provavelmente. Arquivo X nas primeiras 5 temporadas, né, isso, que depois foi lá pra Los Angeles. Vancouver, para você que acompanha o seriado que está nos ouvindo, Vancouver é uma cidade multifacetada. É possível fazer diversos tipos de cidade. Uma cidade mais metrópole, mega urbana, com muitos prédios, ou algo mais rural, ou algo mais suburbano, casas baixas. Vancouver permite
permite tudo isso. Então, Arquivo X era feito lá por muito tempo, Smallville foi feita lá, até porque Vancouver garante uma isenção de impostos absurda para a produção de seriados, né? Canadá como um todo, né? Não é só Vancouver que é um polo de produção de séries americanas. Que começou por Vancouver, né? É que nem o Havaí faz, né? Só que o Havaí tem a questão de que você tem que falar que está sendo filmado no Havaí, você tem que divulgar de alguma forma. Que nem Lost. O Lost era divulgado. Aí, a Wi-Fi Voo é óbvio, né? Esse não precisa nem falar, né? Mas tem que divulgar de alguma forma. Mas Vancouver nem tanto, Vancouver é mais de boa. E é uma cidade muito rica culturalmente. Então permite isso, né? Vamos fazer hoje só numa zona industrial, que vai ter um galpão e não sei o que. A cidade tem. Não, vamos fazer uma avenida que tem um viaduto que passa por cima. Eles têm. É engraçado isso, né? E Continuum usa bem a cidade. Exato. Tanto que a cidade do futuro também tem um pouco dessa estrutura, apesar de, claro, ser futurista, né? Totalmente extrapolado, né? Os prédios são todos irreais na arquitetura atual, né? Eles não são exatamente caixas quadradas, então tem toda... E é muito verticalizado, né? Tem muito mais prédios, muito mais arranha-céus. Então, tem esses protetores que são a polícia, eles são uma espécie de polícia corporativa. Eles não... A cidade, ela não é governada por uma prefeitura, ou o país é governado por um governo formal. Quem manda são as corporações. Eles meio que privatizaram o país e a segurança também é privatizada. E ela é uma desses agentes de segurança das corporações, né? Que trabalha vigiando a cidade, mas muitas vezes com foco de proteger as corporações, né? As empresas, nem tanto o cidadão comum. Sim, e aí, no futuro, vamos falar primeiramente dessa questão de 2077. No futuro, vários integrantes do grupo Liberate vão ser julgados porque eles cometeram um ato terrorista. Na verdade, o mote não é o julgamento, é a execução coletiva deles. Mas assim, vários deles foram pegos por atos terroristas, né? É um grupo considerado terrorista. Sim. Eles vão ser executados. Isso. E ela saca, porque claro, se ela não sacasse, ela não ia ser a protagonista da coisa. Tem gente que fala, é muito forçado mostrar que a protagonista sacou antes de todo mundo, véi. Ela é a protagonista. Se ela não sacar, não vai fazer sentido. Uma das coisas mais irritantes é aquele protagonista que não sabe nada do que tá acontecendo e consegue resolver as coisas. Isso é forçado. Sim. Mas no caso dela, ela foi treinada pra isso, né? Muito bem treinada. Tanto que na missão dela aí, ela tá sobrevivendo, vamos dizer assim, porque ela é muito bem treinada. Sim, ela já foi militar, ela se alistou no serviço militar, né? Depois ela da dispensa militar dela, para continuar nessa atividade de ação de proteção, ela se alistou para os protetores, né? Para poder ser uma policial, fazer parte da polícia. Sim. Então, tem esse grupo Liberate e quando eles vão ser executados, ela saca que alguma coisa vai acontecer. Uhum. É por causa que eles estavam muito tranquilos, eles estavam com aquele ar muito estranho, de muita confiança entre eles, como eles se soubessem que alguma coisa fosse acontecer, e de repente ela vê cada um deles sacando do bolso, sabe-se lá como eles estavam conseguindo carregar as coisas que estavam no bolso, um monte de gominhos, como se fossem gomos de laranja, que todos eles jogam assim pra frente, e esses gomos se juntam formando uma esfera, e acontece uma explosão muito mais descontrolada do que deveria acontecer, em vez de ser a tal execução controlada coletiva. É como se fosse uma cadeira elétrica, mas seria uma espécie de desintegrador, que tem um raio no meio com o pessoal, os criminosos em pé ao redor formando uma rodinha, e seria meio que pulverizados, sei lá o que eu não sei se seriam pulverizados ou só seriam mortos mesmo, e todo mundo ia cair duro no chão. E o que acontece é que ela tenta se aproximar para tentar impedir seja o que eles estivessem fazendo, e ela pega no raio dessa explosão também. Ela poderia ter simplesmente evaporado ali, né? Havia esse risco, mas não, ela vai parar em 2012 junto com eles, que o plano deles é ir alterando o mundo de forma a alterar aquele futuro. E claro, aí bate aquela ideia de vamos aproveitar e dominar o mundo, né? Já que estamos aqui mesmo. Vamos tentar explicar o que é a Liberate. Por que eles são terroristas? Porque eles são contra o poder das corporações, eles são anticorporativistas, eles querem algo mais do povo, mais como o governo era antigamente, não as empresas mandando, mas as pessoas, estou botando aspas aqui, mandando. Então eles fazem atentados com... a série, o primeiro episódio da série, né, a primeira cena da série, é um prédio sendo implodido por eles, né, um prédio lá de uma empresa qualquer lá das múltiplas corporações que tem no futuro, sendo implodidos, e um dos cabeças
cabeças dessa corporação sendo presa pela Kira e a equipe dela. E vamos colocar dessa maneira, a Kira percebe que ela está ferrada porque ela tem que cuidar de todos eles em 2012 sozinha. Exatamente. A mega sacada dela é meio que se aliar à polícia local. Porque ela é uma policial. Chama de protetora, mas é uma policial. Sim, ela tem toda aquela metodologia, né, da ordem, da hierarquia, de procedimentos. Claro, procedimentos de 2077, mas 2077 não é o futuro do Demolidor lá do Stallone. 2077 é um futuro com a polícia tão ativa quanto a de hoje em dia. Ela só é mais que bem equipada. Eles fizeram valores muito próximos, até pra não ficar perdendo muito tempo explicando as diferenças, similaridades. Não, eles falaram assim, ela é polícia. A maior diferença mesmo é o avanço tecnológico. A sociedade ainda ela não mudou tanto assim. A única coisa mesmo que mudou foi que o governo existe para constar, mas quem manda mesmo e efetivamente são as corporações. Elas meio que privatizaram o governo. Mas fora isso, é tudo a mesma coisa. E aí que ela vai trabalhar com a polícia de Vancouver. Primeiro ela fala que ela é do FBI, depois ela fala que ela é de uma força-tarefa. Ela foi inventando uns belego-dego ali pra ir ficando na polícia e funciona. Por que funciona? Porque ela encontra o detetive Carlos, que é um cara também que sacou ali, pô, ela tá inventando umas historinhas, mas ela tá realmente de olho em alguma coisa, querendo evitar, querendo prender alguém, tem alguma coisa aí que ela tá querendo resolver. Então o Carlos é o parceiro dela no presente. Exatamente. No começo é meio complicado porque ela assume a identidade de uma policial acho que é de Portland, que é uma cidade vizinha dos Estados Unidos. Portland e Vancouver fazem fronteira ali, né, entre os Estados Unidos e Canadá. Portland, por acaso, é o cenário de Green. Então os cenários, às vezes, alguns cenários meio que são compartilhados, mas isso é um detalhe à parte, isso é mais uma curiosidade. Mas logo descobrem que ela não é o que diz ser, e ela tentando, né, fazer um jogo de cintura não, na verdade eu sou de uma coisa secreta antiterrorista, algo do tipo. Então, o Carlos só descobre, vamos já dar um spoilerzinho aqui, que ela é uma viajante do tempo na segunda temporada, né? Na segunda, lá pro meio do final da segunda temporada, se não me engano. É bom, porque não ficou... Eles vão com calma. O que eu gosto de Contínuo é que tudo vai a seu tempo, com perdão do trocadilho. E o outro aliado dela é o Alec. Sim, eu diria o principal aliado dela, por causa que ela só consegue continuar atuando e se disfarçando nesse presente nosso por causa dele. O Alec é um rapaz, né, que é um gênio das informáticas, é o sobrinho que sabe mexer nos computadores. E o Alec ajuda ela a restaurar a roupa dela, porque toda protetora tinha uma roupa toda tecnológica que tira foto, faz café, faz download de quadrinhos. É uma beleza essa roupa aí das protetoras. Só que a dela estava danificada, levou um tiro, ele precisou consertar. E nos primeiros episódios da série tem uma jogadinha deles não se verem o tempo todo. Demora um tempo pra eles se encontrarem face a face. No primeiro episódio até você nem sabe onde ele está. Você acha que ele tá num porão de alguma casa, no meio de uma cidade, ou no apartamento de um prédio urbano e tal. E que nada, ele tá lá no meio do nada, no meio do Cafundó Jujudas, no meio de uma fazenda. Numa fazenda que rola um plot totalmente fora disso, que é da turma nacionalista do padrasto dele. Isso. Foi um negócio que eu fiquei, sério, gente, já tem tanto plot, deixa esse quieto, vai. Pequei mais um. Não deu em muita coisa até hoje, né? Eu tô meio desatualizado com a série, mas... Não deu, mas meio que dá a entender que o que o padrasto deles fazia com o grupinho dele era algo muito próximo com o que viria a se tornar a Liberate no futuro. Sim. De lutar contra corporações, de buscar afastamentos de grandes centros e outras coisas do tipo. Tentar ter a sua própria vida controlada por eles próprios e não por grandes empresas. O padrasto do Alec, ele começa essa revolução e tal, só que eles não tomam tantas atitudes quanto o filho dele, o filho do padrasto, tanto que o filho do padrasto é usado pela Liberate num plano deles, que já foi numa outra etapa quando a Liberate percebeu isso. Eu confesso que eu achei meio cansativo o fato deles colocarem esse esquema de que todo problema, todo plano
mano, é toda Liberate. Mas a partir do momento que começou a usar esse moleque, por exemplo, opa, dá pra explorar umas virtudes aí, dá pra uns diferenciais. Final da primeira temporada, revelando que tem mais pessoas viajando no tempo, porra, melhor ainda. Exatamente. Aliás, eu já vou falar aqui, meu episódio favorito é quando a Kira conhece a avó dela. Ah, aquele episódio é muito legal, cara. Porque ela tinha todo um conceito, assim, imaginado da avó dela que ela conheceu quando criança, que não casa em nada com a personalidade da avó dela, adolescente, jovem adulta, ali na transição. É, porque a avó dela contou até que quando ficou grávida da mãe dela, ó, que bonitinho, ó, que não sei o que. E na verdade ela era uma adolescente revoltada, que engravidou do namorado e não sabia o que fazer, não tinha onde cair morta. E quando ela percebe, é muito engraçado. Mas é muito bom. Esse episódio, que é a primeira vez que eles exploram a questão de estarem muito no passado e poderem manipular esse passado, porque querem matar a avó da Kira para que Kira não exista, né? Sim, aproveitar, a gente tá nesse ano. Quem é o antepassado dela aqui? É essa fulana, a gente conhece essa fulana, vamos atrás dela para tentar eliminá-la, mas acho que nessa série a viagem no tempo não acontece muito bem como no De Volta pro Futuro, por exemplo. É, então, não fica bem claro porque eles matam, eu acho que é a avó ou a mãe do Kellogg. Não, acho que não era a mãe não, acho que era a Então, avó. e ela morre e a Kira olha pro Kellogg e o Kellogg nada. Vamos explicar quem é o Kellogg. Kellogg é um dos agentes da Liberate que veio pro passado, no meio da patota, e a gente, acompanhando os primeiros episódios, percebia que ele meio que estava se aproximando de uma certa menina, ajudando financeiramente as dificuldades e tal, meio que assim, como se fosse um doador anônimo. Sim, não foi num episódio só, né? Foram, assim, inserts, né? Várias vezes se encontraram com essa menina, você pensa, o que será essa garota? Será que é alguém que ele acha que vai representar alguma coisa? Só depois desse episódio que tem essa lance da... Aí tem a avó da Kira, tem a mãe lá do Kagami, tem acho que a avó do Kellogg também, tem um monte de antepassado aí. É, ele tava já se garantindo, como é que eu vou dizer assim, né? Exatamente. Então, dessa turma do Liberate, ele se afasta deles, né, o Kellogg. E o Kellogg se torna uma espécie de agente livre. Ele tem sua própria agenda, né? Porque às vezes ele até ajuda a Kira, né, quando convém, mas ele tá no passado e, gente, precisava de um personagem assim. Ele é o equivalente ao Chuck do Edição de Amanhã. Isso. Só que o Chuck não recebia o jornal, quem recebia era o Gary. Exato. Nesse caso, imagina, você volta pro passado, você consegue ter as informações dos números da Mega Sena de 60 anos. Só que não é tão literal assim, ele não vai apostar na loteria, mas ele investe em coisas que vão ser importantes no futuro. Sim, é como se, por exemplo, a gente voltasse pra, sei lá, 75, 76 e fizesse uma sociedade com o Bill Gates. Exatamente. Investisse a primeira grana no Apple II, coisa assim. Em termos de sócio do Brian Epstein pra ele ser empresário dos Beatles. Você já sabe que os Beatles são seguintes, você já sabe que a Microsoft vai revolucionar a informática ou roubar dos outros. Você já sabe de tudo isso, então... você voltou no tempo, o que você vai fazer? Eu lembro que em Lost tem uma piada que o Hurley decide meio que reescrever o Império Contra-Ataca. Ah, sim, quando eles vieram passado. E ele fala, não, vou ganhar muito dinheiro e tal, e também vamos lançar o DVD. DVD ou VHS, um dos dois que a tecnologia ainda não tinha sido inventada. Então, precisava de um personagem assim, pra ficar crível, pra ficar humana a coisa. É um personagem que, peraí, vamos supor, o Facebook, o cara volta pra 2005, 2004, ele investe no Facebook quando tá começando, fica com 10% da empresa, não precisa ser muito. Quanto que esse cara teria hoje? Muito. Bilhões e bilhões. Daí você já imagina qual é a ideia do Kellogg. Uma das ideias dele é ficar rico pra caralho. E ele não tá errado. Exato. Não vamos julgar. Agora, tirando o Alec, não vamos falar tudo do Alec ainda, que eu quero falar do canceroso. Tirando o Alec, tirando o Carlos, tirando a Kira. Ai, Rachel Nichols, você mora no meu coração. E tirando ele, só sobe a Liberate. Basicamente, né? Tirando todo aquele povo secundário da delegacia. Que é tudo... a menina que conserta o computador, o chefe que aparece de vez em quando pra dar uma bronca quando rola alguma merda foda. E parou pra aí, porque os outros não são relevantes.
o que tá passando fundo, fala uma coisa, a família do Alec a gente já falou. Exato. Só uma coisa que precisa ser falada, o meio-irmão, vamos dizer assim, do Alec, se torna o fundador da Liberate no futuro, mas, né, agora tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas enfim, aí sobe a Liberate. E a Liberate, esse grupo, é liderado originalmente pelo Kagami. E você espera um japonês pra fazer um cara de sobrenome Kagami. Nada, um puta cara de latino, velho. É, um latinão, Tony Amendola. Ele fez o Gepeto no Once Upon a Time. Cara, eu conheço ele de Stargate, cara. Ele era ele era o mentor lá do Tilk, que era um dos personagens principais. E aí ele é o grande líder da Liberate que vai pro passado. Por vários episódios fica se falando do Kagami e ele não aparece. Sim, por causa que ele não apareceu junto com o resto do povo no mesmo momento ali no passado. É, ele não viajou com o pessoal. Eu achei isso muito maneiro. Porque ficou falando, ele era meio Jacob da parada, e até me deu medo. Eu falei assim, puta merda, esse cara vai ser um deus, que o irmão dele é um monstro fumaça, não vai dar certo. Mas não, ele é simplesmente um cara mais velho, que é o líder, até que no final da primeira temporada ele parte. Sim. Vai embora. Que também é uma coisa foda de Continuum, que não teve medo de matar seu principal vilão. Exato. Se bem que ele era muito da ativa, né? Ele era mais mentorava ali o pessoal, né? Coordenava as coisas. E aí eu quero que você me fale sobre o Travis Verta, que é o Roger Cross. Roger Cross tinha feito 24 Horas. Sim, ele era o Curtis, né? Lá no 24 Horas, se eu não me engano. Isso, Curtis Manning. Esse cara que morreu lá por causa da bomba lá, se eu não me engano. Não, ele levou um tiro do Jack, alguma coisa assim. O Jack atirou na jugular dele. É, alguma coisa do tipo. Que ele ia matar um cara importante pro plano. É, exatamente, tava meio alterado. Então, o Travis, ele é uma espécie de super soldado. Ele era, aparentemente, ele foi um militar, tipo a Kira, mas um militar do tipo mais marine, mais de algo mais avançado, né? Então ele participou de experimentos e ele tem um corpo modificado, não é muito modificado, mas ele é mais forte, mais resistente, aguenta mais pancadas, né? Não sente tanta dor, né? Então ele é um cara mais parrudo pra cair na porrada mesmo, né? Ele é a força bruta, mais ou menos, ali dentro da Liberate, quando tem que ter algo de impor força mesmo. A gente tem que roubar alguma coisa a alguém, ele vai lá, dá o soco no segurança, joga ele 2 quilômetros pro lado, joga 2 metros pro lado e toma o que tem que tomar. Ele é o Capitão América do mal, vamos dizer assim. Um pouquinho mais fraco, mas sim. Ele é um cara aumentado, vamos dizer assim, né? Com injeções, soros, sei lá do que, qualquer coisa do tipo. E ele tem um casinho aí com uma outra integrante da Liberate, que é a Sonia Valentine, a Alexa Doig, ou Doig, eu nunca sei a pronúncia certa dela. Que ela é a sucessora do Kagami, né? Porque ela é mais mental, por exemplo, ela não pensa numa guerra, como é que eu vou dizer assim, de violência. É mais da manipulação, de fazer as tramas. Uma coisa que o Travis não gosta muito, por causa que ele é mais imediatista, ele quer as coisas acontecendo mais rapidamente, enquanto ela é de planejar 2, 3 etapas à frente para poder fazer as coisas se encaixarem e dar certo lá na frente. O grande pensamento dela é, pombas, a gente tem 60 anos para mudar as coisas, 50, vamos dizer assim. 50 anos é um belo prazo. Sim. Não adianta você ter um plano a curto prazo, você tem que pensar distante, você tem que ter estratégia. A Valentine, ela entra nesse sentido, né? O Kagami a escolhe exatamente porque ele tinha esse tipo de plano, tanto que ele morre por conta de uma parte do plano, que agora eu não lembro qual. Agora realmente não lembro exatamente qual foi o motivo dele ter morrido. Mas ela pensa do mesmo jeito que ele. Ele não era japonês, mas ele tinha aquele lance da paciência. Sim, ele teve uma criação japonesa, vamos dizer assim, por causa que até em alguns episódios assim de flashback, flash forward, essa confusão de o flashback é no futuro, ele frequentava templos japoneses, usava toda aquela cultura da meditação japonesa, né, da regularidade japonesa, né, de fazer tudo de acordo com os planos, certinho. Ele tinha essa cultura, o nome não era totalmente inapropriado, não. E pra completar, tinha o Ingram e a Garza. O Lucas Ingram, isso, que é o nerd, né, o nerd da... Nos primeiros episódios só chamam ele de Ingram. Com a viagem no tempo, ele ficou, como é que eu vou dizer, mentalmente danificado por alguns episódios. Ele não conseguia
conseguia completar a linha de raciocínio. Era muito interessante porque você percebia que tinha alguma coisa ali, uma ideia que tava pra sair, tava meio travada, até que no terceiro episódio ele meio que volta ao normal dele, que é ser um cara mega inteligente. Isso. Mas nos 2 primeiros ele fica meio travadão ali. E a Jasmine Garza, que era mais no estilo do Travis, mais porradona, assim. Sim, ela também é um estilo soldado, né? Mercenário, uma coisa do tipo. Tanto que quando na Liberate rola meio a cisão entre o Travis e a Valentine, ela fica do lado do Travis, porque é da mesma ideia que ele. Vamos colocar um carro bomba naquele pé, tem poder, exatamente. É mais explosivo. Literalmente, às vezes. Às vezes literalmente. Às vezes é bem mais literalmente. Você ouve esse programa na Combo Podcast. Isso é legal. Isso